Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o quadro Divagações, né? O de número 19. E a divagação que eu trago hoje, né, nessa 19ª divagação, é sobre os espíritas que só leem livro espírita. Ora, isso aí já é um ganho, inclusive, porque tem espírita que não lê livro nenhum, né? Infelizmente, eu já fiz até vídeo falando sobre isso, né? O espírita que não gosta de ler livro nenhum, sendo que o espiritismo chega a nós através dos livros, né? A própria codificação, né, que Allan Kardec nos deixou, são através de livros, né? O Livro dos Espíritos, né? A obra que inaugura, a magistral obra que inaugura a doutrina dos espíritos no mundo, né? Pois bem, então, abstraindo esses espíritas que não gostam de ler, né? Ou só gostam de ler aqueles romances bem simplesinhos, né? Que, tipo assim, quando eu digo ler, seria estudar mesmo, né? É ler, analisar, procurar compreender, não é apenas ler, não é isso? Então há espíritas que também só leem livro espírita. Quando se tornam espíritas, não leem outro tipo de livro, nenhum outro tipo de literatura, a não ser os livros espíritas. Livro não espírita, a não ser aqueles que sejam obrigados, por questão de, por exemplo, está fazendo faculdade, óbvio, tem que ler os livros, né, que a faculdade manda, quem está estudando, ou quem está no colégio ainda, lê o livro que os colégios mandam, né, ou sei lá, coisas que fora os livros espíritas, só leem coisas que as circunstâncias obrigam, né, mas por livre e espontânea vontade, só leem livros espíritas. Bom, isso me chama a atenção porque isso está errado? Está certo? Né? Não é uma resposta assim tão simples. Eu não posso dizer que está errado. Óbvio que não, né? Foi apenas uma análise, né? Apenas uma coisa que eu estava divagando, né? E resolvi trazer essa divagação aqui para o quadro Divagações, né? Então, eu posso dizer assim, na minha experiência e na experiência de amigos muito próximos, o fato de conhecer o Espiritismo, de ler, né, coisas espíritas, estimulou a procurar ler outras coisas. Interessante. Eu, por exemplo, era um adolescente que não gostava de ler. Para eu ler um livro, literatura, só se eu fosse obrigado, chamado paradidático na escola, né? Só se fosse obrigado, tinha que ler porque ia cair na prova. Aí eu li, e aí nessa obrigação li livro de Machado de Assis, José de Alencar, o que hoje, eu falo sinceramente, agradeço àqueles que me obrigaram a ler, viu? Agradeço muito. É igual que dá uma injeção que dói, né? Que a gente, às vezes, quando é criança, a gente é obrigado a tomar a injeção, né? Eles seguram a gente, né? Mas que traz um benefício. Então, eu tomo essas obrigações desses livros, né? Como isso. Porque, em verdade, eu nem gostava de ler. Eu comecei a me interessar por ler livros, de forma geral, depois do Espiritismo. Interessante, né? Eu comecei no Espiritismo, aí fiquei lendo, fiquei devorando livros espíritas, claro, curiosidade, né? Os livros de André Luiz, né? A codificação, claro, os livros de André Luiz, tal, os romances históricos de Emmanuel e tudo mais, né? O Homem Integral de Joana de Ângeles, que foi um livro que me chamou muita atenção. Mas toda essa literatura espírita me estimulou a ler outros livros. Interessante que eu reli até livros que eu li no colégio obrigado. Eu reli, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu reli com um olhar mais amadurecido, com boa vontade, sem estar sendo obrigado, e achei assim, a literatura uma riqueza, porque de fato ela o é, né? E outras coisas, a gente procura conhecer outras coisas, a gente procura ler coisas científicas, né? Coisas ligadas às ciências, à física, os fenômenos físicos, né? Eu não digo que eu vou ler um livro de física, porque realmente não dá para mim, né? São muitos termos técnicos, mas assim, ler revistas que falem sobre o assunto, né? Sobre fenômenos da natureza, por exemplo, né? Ler filósofos, poxa, eu me interessei muito em ler Descartes depois do Espiritismo, né? Ler sobre, principalmente o texto As Paixões da Alma, ler Platão, óbvio, né, que está na introdução
de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ler os filósofos também, que de alguma forma já falava da nossa realidade intrínseca como espírito, né? Sem o saber, né? Vamos dizer assim, não era intencional, mas eles já buscavam a nossa essência, alguns filósofos, né? Então isso me estimulou bastante, né, a ler outras coisas no campo da filosofia, né, algumas leituras científicas até onde eu podia alcançar, claro, né? Até por física quântica eu me interessei um pouquinho, né? Sei que física quântica até é muito para a cabeça, né? Então fui até certo ponto. Depois eu larguei para lá, né? Para o cabeção não endoidar, porque ainda não estava muito adestrado a esses princípios. Então, assim, essa minha realidade, eu percebi que é a realidade de muitas outras pessoas. Veja os grandes palestrantes, né? Sempre quando fazem uma palestra espírita, sempre botam temas transversais, né? De outras fontes que não espíritas e colocam, né? De outros livros, de outros conhecimentos, para enriquecer a palestra. Claro, o principal objetivo é passar o espiritismo, né? Esses outros temas transversais são só para enriquecer, né? É isso que os bons palestrantes fazem, né? Tem alguns aí que fazem o contrário, né? Acaba deixando o conhecimento espírita de lado e exaltando mais o tema transversal, né? Aí realmente é o equívoco de alguns poucos confrades, né, do espiritismo. Mas os bons palestrantes não usam até temas outros, conteúdos outros para enriquecer, mas mantendo o conteúdo espírita como principal. Então você vê que os palestrantes leem, estudam outras coisas até para fazer suas palestras, fazer seminários e tudo mais, né? Então, é uma coisa comum, mas mesmo assim existe aquele espírita que só lê livro espírita, não gosta de ler outro tipo de literatura. Eu conheço, né, espírita assim. Diz que, depois que um dos argumentos que eu ouvi é assim, depois que eu leio o livro espírita, né, nenhum outro tipo de leitura me enche mais os olhos, não me interessa mais, né? A literatura espírita para mim ela é tão, né, tão grandiosa, né, que outra leitura para mim não interessa mais. Bom, é um argumento. Tem outros que dizem que não gostam de ler, que era o meu caso. Eu não gosto de ler. O único tipo de leitura que eu aceito, que eu consigo ler, é a literatura espírita. Eu ainda continuo não gostando de ler, mas como eu gosto de espiritismo, é o único tipo de leitura que eu consigo fazer, é a leitura espírita. É outro argumento, né? Que poderia ser o meu argumento. Eu poderia ter ido nesse caminho. Como eu não gostava de ler, como eu disse, eu lia obrigado na época do colégio, né? Eu podia só, gostei da literatura espírita, só vou ler o livro espírita. Já que eu não gosto de ler, não vou querer ler outra coisa. Mas como eu gostei da literatura espírita, essa aqui eu posso fazer um esforcinho para ler só isso. Podia ser minha argumentação também, né? Mas não, eu escolhi também ler outras coisas. E por aí vai, né? E tem gente que lê livro espírita porque eu tenho pouco tempo para ler. Uma terceira argumentação. Então, o pouco tempo que eu tenho para ler, eu prefiro ler a leitura espírita. Para mim é mais importante, é mais produtivo, eu ganho mais. Ótimo, também está aí uma terceira argumentação. E pode ter tantas outras aí, né? Pode ter tantas outras. Eu destaquei essas três, que as três que eu observei, que são as mais comuns, não é? E aí eu vou repetir a pergunta: isso está certo ou está errado? O espírita que só lê livro espírita. Gente, veja bem, o grande objetivo da doutrina dos espíritos, né? Nossa doutrina espírita, o nosso espiritismo, é nos reformar espiritualmente. É promover a nossa reforma moral, o nosso crescimento espiritual, né? Reforma moral, crescimento intelectual também pelo conhecimento das coisas, dos fenômenos da natureza, além da natureza que a gente enxerga, porque hoje o fenômeno espiritual é tão natural como qualquer outro fenômeno que a gente veja na natureza, né? Simplesmente são de uma ordem diferente que muitos ainda não compreendem, mas não são mais sobrenaturais, são naturais, né? Então o espiritismo nos traz o conhecimento e
nos traz a reforma moral, que é o principal objetivo. Então, se a pessoa somente lê livro espírita e isso está fazendo bem, se ela está se tornando uma pessoa melhor para ela mesma e para os outros, né? Se realmente a pessoa está crescendo espiritualmente, tudo bem. Leia só o livro espírita. Não tem nada demais. Porque o importante é que a pessoa esteja crescendo. De repente tem aquele indivíduo, né, como eu, por exemplo, que lê livro espírita e lê outras leituras também, né? E de repente não estou crescendo, não estou evoluindo espiritualmente tanto quanto aquele que só lê livro espírita. Então, qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? O certo e o errado não é o que se lê ou o que se deixa de ler, não, gente. É o que a leitura faz com a gente. Então, se a pessoa, lendo só livro espírita, ou lendo livro espírita e outros, está crescendo espiritualmente, está evoluindo espiritualmente, está sendo um ser humano melhor, né? Está sendo uma pessoa melhor, uma pessoa boa, é isso o que importa. Não? Então, assim, não está certo, nem está errado o espírita que só lê livro espírita. O que importa é o seu crescimento moral. E se só lendo livro espírita está crescendo moralmente, ótimo, não tem problema. Então, isso aí é o anseio de cada um, é a preferência, é o direcionamento mental de cada um e que deve ser respeitado, né? Óbvio que se enriquece mais buscando conhecer outras coisas, né? Acrescenta-se mais, é sempre aconselhável, mas não é obrigado. Não é obrigado, não é uma coisa assim que autoritária. Não. Se a pessoa realmente só lê livro espírita e está realmente se burilando, que é o mais importante, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Não tem problema nenhum, né? Porque eu estou falando isso aqui porque tem muitas pessoas que criticam no próprio meio espírita. Ah, fulano só lê livro espírita. Deixa ele está crescendo espiritualmente, deixa ele, qual o problema? Então, vamos parar, né, gente, com essas criticazinhas com o direcionamento dos outros, né? De como a pessoa procura tecer os seus caminhos, não fazendo o mal, então a gente não tem que falar nada, né? Até se, quando eu digo assim, se fizesse o mal tinha que falar, até se estivesse fazendo mal, seria uma interferência com a devida moderação, com a devida cautela, né? Se estivesse fazendo mal. Mas não está fazendo mal, está fazendo bem, então a gente não tem que fazer nada, né? Não tem que fazer nada. Então cada um segue, se cada um acha que deve só seguir com a sua literatura espírita e mais nada, eu acho que está tudo ótimo. Por exemplo, tem um amigo meu, não vejo há muito tempo, que era do movimento juvenil, né? E uma vez a gente encontrei com ele em uma das CONGEBs, né? Confraternização de Juventudes Espíritas da Bahia. E eu perguntei, eu tinha acabado de ler um livro da série André Luiz, eu não lembro qual, e fui comentar com ele. Ele fez, eu nunca li André Luiz. Eu falei, você nunca leu André Luiz? Não, você nunca leu livro espírita nenhum? Ele, não, nunca li esses livros. E ele já tinha um tempo no espiritismo, né? Ele já tinha um tempo. Eu nunca li livro espírita nenhum. Assim, mediúnico, nunca li André Luiz, né, Emmanuel. Né? Falei, é sério, ele já leu textos assim, avulsos, assim, um texto de Joana de Ângeles, tal, uma coisa assim, tal. Um texto de Emmanuel, avulso, mas não um livro. E você é espírita? Eu sou. Ele fez, eu só leio coisas relacionadas à arte, porque ele é artista, né? E ele era sempre responsável pela parte artística dos trabalhos com jovens, né? A parte teatral, musical, da qual ele fazia muito bem, né? Era sempre ele. Mas você lê a codificação? A codificação sempre. Ele disse que a codificação sempre. Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis. Livro dos Médiuns, apesar dele até nem trabalhar com mediúnica, né? Mesmo assim ele ainda dava uma lida no Livro dos Médiuns. Quer dizer, o que ele lia até então de espiritismo era só a codificação. Eu só leio a codificação. Outras leituras que eu faço é somente relacionada à arte, que é o meu ofício. É ótimo, não tem nada demais. Que bom que pelo menos ele, como espírita, está sempre estudando, lendo a base, que é a codificação, e fora isso ele lê
as questões relacionadas à arte, inclusive a arte espírita, porque há literatura também sobre arte espírita, a arte que se pratica nas lides espíritas. Então ele lia muito livros relacionados a isso. A arte em geral, claro, e a arte espírita. E eu confesso que eu nunca li um livro relacionado à arte espírita aí, tá vendo? Então, sou maior ignorante, né, nesse aspecto. Então aí é um grande espírita, faz até o momento que tem muitos anos que eu não vejo, mas até o momento eu vi que ele fazia um grande trabalho na seara espírita, né, junto aos jovens, e ótimo. Então não é obrigado a ler livros espíritas, livros mediúnicos, já que o objetivo dele é ali a arte, então ele lia a codificação e os livros de arte é o objetivo dele. Óbvio, eu trabalho com trabalho mediúnico, eu tenho o dever de ler coisa relacionada à mediunidade, quer dizer, além da codificação, aí eu vou ter que ler coisa relacionada à mediunidade. Então é quase que um dever e uma obrigação. Eu leio, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, né, que é muito específico com relação à mediunidade e obsessão, leio as obras de André Luiz e tudo mais, porque especificamente eu laboro em trabalhos mediúnicos, entendeu? Então é isso. Então a gente sempre tem aquela coisa sempre do se direcionar. Tem amigos meus, como Flávio, por exemplo, ele é psicólogo e ele lê de tudo, ele é um grande leitor espírita, mas ele tem uma predileção pela leitura de Joana de Ângeles por causa da psicologia profunda, né, que ela trabalha com essa questão da psicologia. Então ele tem um estudo mais aprofundado em Joana, o que é normal, entendeu? Sempre a gente busca aquela coisa que é mais do interesse da gente, entendeu? Então isso é comum. Então o importante, gente, não é que a gente leia muito ou pouco, tá? O importante é que o que a gente lê tenha bom resultado, né? Que o nosso estudo tenha bom resultado, que se transforme em boas resoluções, se transforme em boas ações. Acima de tudo, que o estudo espírita objetiva é isso, que o estudo ilumine a nossa mente, nos espiritualize, que isso se transforme em boas decisões, boas ações, boas resoluções para nós e para os outros que estão à nossa volta. Então, acho que, resumindo muito, né, precariamente, um grande objetivo da doutrina espírita, da leitura da doutrina espírita, é esse, né? Então, continuemos lendo e lendo bem, lendo, analisando, procurando compreender. Não basta ler, como diz Allan Kardec, tem que compreender, né? Não basta só ler, tem que compreender. E para isso tem que se estudar, quer dizer, ler. O que é estudar, gente? É ler procurando compreender, né? Esse é um recado bem explícito que Allan Kardec sempre nos dá. Ok, gente? Então, encerrando por aqui, né? Espero que tenha sido útil essas reflexões para vocês, né? E quem gostou aí, como é que se diz? Às vezes eu até esqueço as coisas de YouTube, né? Quem gostou, compartilha. Curte, compartilha, se achar útil, compartilha. Quem chegou no canal agora, se inscreve e também segue o Raciocínios Espírita, além daqui do YouTube, nas mídias, no Instagram, Facebook e Twitter. Pronto, falei tudo. Tá bom, gente? A todos aí um forte abraço, até o próximo. Fiquem com Deus.